Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui reunidos para dando início à nova grade do TEAR, do Grupo TEAR. E eu estou dando início a essa nova grade, é a grade do mês de junho, mas a gente já começa aqui e com a série de comentários doutrinário-expositivo-exegéticos. Vou colocar assim, comentários expositivos e sobre a história da Igreja, com foco nos fatos que marcaram a trajetória da Igreja ao longo dos séculos. Tem bastante coisa, eu fiz questão de deixar em áudio e em texto. Coloquei em PDF, caso os irmãos queiram convidar alguém e mostrar um pouquinho da nossa grade, o que é que a gente está fazendo aqui, quem é que está fazendo aqui, enfim. E tudo vai começar aqui no capítulo 6, só para você passar os olhos, no versículo 8, versículo 8, onde no capítulo 6 você tem a ordenação dos os sete diáconos, judeus, gregos. Isso eu já passei para os irmãos. Então, naquela época, havia dois grupos dentro da comunidade dos nazarenos, dos crentes em Jesus de Nazaré. Todos eram judeus. Uns de fora eram descendentes dos judeus da dispersão, exílio assírio, exílio babilônico. Eles continuaram indo para Jerusalém para as festas, todo ano. Páscoa, Shavuot, Pentecostes, enfim. E esses aqui, você vai ler no primeiro versículo do capítulo 6, que havia uma murmuração da parte das viúvas dos gregos. Observe? A parte das viúvas dos gregos contra os hebreus. Grifa isso na tua Bíblia. Pastor Cravo não está maluco, Pastor Cravo não está inventando isso aí, tá? Mas você não vai achar isso nos livros de história da igreja. Esse é o valor, a preciosidade do que vocês estão recebendo aqui. Coisa inédita, coisa fresca, coisa bíblico. Então, não estou me supervalorizando, mas eu tenho uma poeira de livro de história da igreja aqui e difícil você encontrar essa classificação aqui. Nem meu querido amigo Justo Gonzalez, que eu sigo, adoto, quem quiser comprar, compre, é excelente o livro, tá? História Ilustrada da Igreja, são 2 livros ou 10 volumes, você escolhe. Eu comprei os 2 livros. Então, uma excelente referência. Então, vamos lá. Então, você tem 2 grupos aqui. Os que vêm de fora são chamados de judeus gregos, porque estava lá no meio de um ambiente helênico, de cultura grega, falantes de grego, e iam como tipo turistas para Jerusalém. De repente, começa a dar esse problema com o grupo, as viúvas, então os apóstolos fazem o seguinte, olha só, vamos eleger 7 aqui, cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação, para servir às mesas. Esta é a origem, a fonte principal do diaconato, servir à mesa. Diaconato não é ministério, por favor. Diaconato é serviço, tá? Então, o diácono ele é ordenado para servir. Diácono não é ordenado para pregar, diácono não é ordenado para viajar, diácono não é ordenado para fazer conferência. Nada contra, eu fui diácono 15 anos. 15 anos, na ICM. Então, veja, e nós, aqui o texto falando, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, aqui está definido, diaconato, aquela coisa toda. Dentre esses 7, 2 se destacaram. Um se destacou para pior e 2 se destacaram para melhor. Você vai ver aqui, todos esses nomes aqui têm raiz grega. Todos. Está no versículo 5 do capítulo 6. Tá bom? Você vai ver ali. Então, você tem os que se destacaram. Eu vou começar com o que se destacou para pior. Nicolau. Nicolau é o camarada que, nas aulas das 7 cartas, ou nas 7 cartas às igrejas, lá no Apocalipse, é mencionado os nicolaítas, uma seita herética que nasceu dentro do cristianismo, porém se desviou, como muitas outras tantas. Nós vamos falar a esse respeito, e nós vamos encontrar, em determinado ponto da história da igreja, nós vamos encontrar
desvios, movimentos dentro da igreja, aparecendo dentro e fora. De dentro, a gente vai dar de cara com gnosticismo, nicolaítas. Por dentro. Então, Nicolau, hipoteticamente, teria se desviado, se destacado para pior. Os que se destacaram para melhor. Primeiro, Estevão. Os próximos 2 capítulos praticamente foram dedicados só a ele. Olha que honra que o Espírito Santo, que o Eterno está concedendo a esse servo humilde. Olha que honra. 2 capítulos inteiros. Tem muito personagem bíblico aqui que apareceu e sumiu. Simplesmente apareceu, simplesmente aparece num texto pequenininho, depois some. Ananias. Foi lá, orou por Paulo e tal. Cadê Ananias? Nunca mais você viu. Outro, Matatias. Está lá, Atos, capítulo 1. O que entrou no lugar de Judas. Cadê ele? Não apareceu mais. E não foi só ele, não. Outros tantos, mas... Enfim. Então, assim, você tem aqui Estevão. E logo no capítulo 8, para você ter uma ideia de quem foi Estevão, no versículo 8 do capítulo 6, você vai ler assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia, eu aqui vou fazer uma correção, né? Deus fazia através dele prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, não é uma pessoa qualquer que tem um gabarito desse. E aí ele vai entrar numa armadilha que eu duvido muito que seja uma armadilha. Eu creio muito nos desígnios do Senhor e o Espírito Santo vai se aproveitar disso. Então ele entra numa discussão com judeus, no versículo 9, tá ali. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Todos de fora de Israel, de Jerusalém. Todos eles de fora. Mas começaram a discutir, debater. Imagina você estar no meio de um bando de cachorros raivosos querendo te destruir. Você se livra da bocada de um, o outro já mergulhou nas tuas costas, você tira das costas, o outro já vem do seu peito, você tira do peito, desse jeito. Todo mundo falando ao mesmo tempo, você não consegue responder. Eu já passei por isso. Vamos lá. Aqui começa e vai até o ponto onde Estevão bate de frente com o templo, Beit HaMikdash, que era considerado sagrado. Ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí a coisa ficou... Aí acabou de derramar tudo que podia derramar, apedrejaram ele, ele tem aquela visão maravilhosa, isso já vem para o capítulo 7, tá? Vem andando, chega pertinho do capítulo 8. Ele vê o Senhor Jesus sentado à direita do trono do Pai. E ali também, você vai ver no capítulo 58, marca aí na tua Bíblia, que junto com esse pessoal estava lá um jovem que, segundo diz o texto, ele guardava as vestes, provavelmente as capas, daqueles que estavam apedrejando Estevão. O nome desse jovem era Saulo. A mesma origem, tá? Saul e Saulo têm a mesma origem no hebraico. Shaul. Então, isso quer dizer desejado. Então, ali já começa a aparecer Paulo na história. Vamos lá. Então, você tem o primeiro fato importante na história da igreja, que foi esse massacre de Estevão. E aí começou aquela, como é que eu vou dizer, uma histeria de violência. Começaram a perseguir os judeus gregos, porque os judeus hebreus não sofreram nenhum tipo de constrangimento, de ameaça. Sofreram. Os 12, os apóstolos, continuaram lá em Jerusalém de boa. Não tocaram neles, mas os outros, crentes em Jesus de Nazaré, os outros nazarenos, sofreram bastante. Então, aqui, você já entra no capítulo 8. Por quê? Porque Filipe, um dos que se destacaram, vai para Samaria, ele vai fugir. Está todo mundo fugindo de Jerusalém. Da Judéia está todo mundo saindo. Todo mundo saindo.
Então, a palavra diz assim, capítulo 8, versículo 1: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Está falando igreja aqui, só que não. É a congregação dos nazarenos. A igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Por que eles não foram tocados? Porque eles eram judeus hebreus. Os judeus hebreus era aquele grupo de judeus nativos que estavam morando, residindo ali em Israel. Em especial ali em Israel, na Galiléia, não importa. Eles eram nativos. Então, não sofreram nenhum tipo de pressão. Está claro aqui no texto, etc. e tal. No versículo 2, foram prantear Estevão, enterrá-lo e tal. No versículo 3, você já começa a observar Saulo de Tarso. Aqui assolava a igreja, prendendo. Então, aqui é histeria de violência. Arrastando. Na verdade, nós vamos ver que isso aqui nada mais é do que o Eterno fazendo um parto a fórceps. O Eterno fazendo com que essa obra nasça e vá para o berçário do mundo. O Eterno realizando os seus desígnios. Meus amados, quando Deus tem um propósito para a sua vida, você pode fazer o que você quiser, mas ele vai cumprir. Vai cumprir. Escreve o que eu estou falando para você. Deus não muda circunstâncias. Frase feita. Deus não tira o problema de você, mas ele usa o problema para mudar você. Ele usa o problema para te aperfeiçoar. Ele usa o problema para ensinar você. É a escola de Jeová. Então, não faça como muitos fazem por aí. Não amaldiçoe a sua cruz. Eu já ouvi muito crente amaldiçoando a adversidade que ele está passando. Já ouvi muito crente amaldiçoando o problema que ele está enfrentando. Mas veja, não existe uma promessa de Deus que no final nós vamos trocar a cruz por uma coroa. E aí? Quando essa pessoa chegar lá, o Eterno vai perguntar para ela: escuta, cadê aquela cruz que eu te dei? Aí ela fala: a cruz? Oi? Como? A cruz? Pois é, né? É que esqueci, né? Tá, foi você que amaldiçoou a cruz, né? Então, a sua coroa, que seria a sua, vai passar o próximo que está aí na fila, tá bom? Ah, vai para cá. Apartai de mim, que eu não vos conheço. O próximo, tá aí? A cruz está aí, meu irmão? Tá bom, então. A cruz é a senha. A sua diversidade é a senha. A sua luta é o teu passaporte. O teu galardão está lá com o teu nome. Está escrito. Porém, se você não apresentar a credencial, está aqui minha cruz, eu suportei até o último momento. Se tu não apresentar, não vai levar coroa. Ok? Vamos então adiante. Versículo 4, capítulo 8. Mas os que andavam dispersos por toda parte iam anunciando a palavra. Olha que lindo. Eles estavam debaixo de uma... Sim, também, Fátima. Simão de Cirene, a cidade de Cirene, lá na África, perto de Alexandria. Isso aí. Ele carregou a cruz do Senhor, ele carregou a cruz dele. E aquela cruz era para ser dele, só dele. Aquilo ali foi uma espécie de um ato profético para nós, que o Senhor estava ali carregando, mas cabe a nós carregar a nossa a cada dia. E ele nos alivia e ele tira de nós todo o peso, nos chama para uma caminhada juntos. Deus, Jesus, o Senhor Jesus, não chama ninguém para ficar sozinho nem isolado. Então, veja, por onde eles iam, mesmo debaixo, olha aqui, mesmo correndo o risco de vida, eles anunciavam a palavra, eles não deixaram de fazer a obra. Eu conheço crente aí que está com dor de dente, que, aliás, eu estou com meus dentes estão me castigando, mas não deixa de fazer a obra. Não, tem crente com dor de dente que não vai à igreja. O fato de não ir à igreja não quer dizer nada, tá, irmãos? Nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não é medido pelo cartão de ponto da igreja, tá? Igreja é lugar de reunião, onde nós vamos lá prestar a nossa homenagem, render a nossa adoração ao eterno nosso Pai Celestial, mas você também pode fazer isso
individualmente, nos seus atos. Pode fazer. O ideal é estarmos juntos. Nós estamos na presença do Senhor. Ele olha a cada um de nós individualmente. Ele olha, mas quando nós nos reunimos, nós estamos reunidos para invocarmos o Senhor, para que ele lá se manifeste no nosso meio. Há uma diferença entre você estar na presença do Senhor e você invocar o nome do Senhor. Nós já estamos na presença do Senhor. Quando nós aceitamos, recebemos a palavra, o Senhor nos dá o seu penhor, a sua garantia, que é o Espírito de Deus. Ele dá dispensa para você, para estar junto com você, para trabalhar em você, para construir um santuário em você e depois pula para dentro, para habitar dentro de você. Primeiro caminha com você e depois que construiu o santuário em você, ele vai para dentro. Aí então ele toma conta. Ele toma conta de tudo, da sua mente, de tudo que você deixar. Então veja, nós estamos na presença de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Seria impossível nós não estarmos na presença do Senhor. Nós temos o sacrifício do Senhor Jesus, nós aceitamos, nós vivemos isso na nossa vida. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Tomar posse do poder de filho. Você tem acesso a toda a herança, a todos os meios e recursos do reino estão à nossa disposição. Agora, quando a gente se reúne, é para invocar a manifestação do Senhor. Exemplo, Elias, contra os 850 profetas de Baal. O que ele faz lá? Vai lá, restaura o altar, depois vem e invoca o nome do Senhor. Senhor, vem, Senhor, responde, Senhor. Responde. E o Senhor vem e responde e se manifesta. Vamos trazer de lá para cá. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E qual é a consequência disso? A consequência é: e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós nos reunimos, nós buscamos que o Senhor se manifeste. Aí, versículo 23, como se não bastasse o 21, no 23, o Senhor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Simples. Então, como que pode você não estar na presença do Senhor? Como? Tem gente que fala, não, nós temos que clamar, temos que clamar. Jesus só morreu uma vez. Só fez sacrifício uma única vez. Uma única vez. Quer saber mais um pouquinho disso? Estou fazendo esse break, tá? Mas eu vou voltar para a história. Mas só para você ter uma ideia aqui, Hebreus, vamos dar uma olhada lá? 9. Deixa só eu localizar aqui. Certo.